veja se você se reconhece nessa situação. No seu trabalho, o seu chefe turrão pega no seu pé, aí você vai conversar com um amigo que te ouve atentamente. Outro que também escuta o papo, analisa toda a situação, que no final muitas vezes acaba na risada com a chegada do mais animado do setor. Pois é, no nosso ambiente de trabalho temos que conviver com os diferentes tipos de pessoas. Dá uma olhada. Entender os diferentes tipos de personalidade é essencial para líderes e colaboradores aprenderem a lidar com os diferentes estilos de pessoas, o que possibilita melhores resultados nas interações corporativas. Todos os estilos são predominantes, mas somos capazes de transitar entre eles, o que é recomendável para que a gente possa ter melhores resultados em nossas interações. De acordo com uma empresa especialista no Brasil em inteligência emocional, existem 4 tipos básicos de personalidades. A primeira é o amável, aquele que fala de forma suave, é um bom amigo e ouvinte, evita conflitos e não tem o costume de se queixar, mas também não gosta de ser pressionado ou apressado. Outra personalidade é o expressivo, que é bem-humorado, energético, impulsivo e gosta de ouvir elogios, mas não gosta de regras, regulamentos e ênfase aos detalhes. Já a personalidade analítica dá detalhes das informações que passa pausadamente, em tom baixo e inflexivo. É organizado, centrado e detalhista, mas não toma decisões de forma rápida, nem gosta de desorganização ou bagunça. E por fim, a personalidade dominante, que é direto nos assuntos e às vezes acaba sendo confundido como uma pessoa ríspida e grosseira. Estes tipos não gostam de ouvir que estão errados ou que não têm o controle sobre a situação em questão. Estes 4 tipos básicos de personalidade não têm como objetivo definir estereótipos, mas trazer o conhecimento das diferenças e de como cada estilo tende a se mostrar. 4 personalidades, mas como reconhecer e lidar com cada uma delas? Nós convidamos a especialista em inteligência emocional, Ariadne Pavanelli. Tudo bem, Ariadne? Tudo bem, Adriana. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu, Muito Ariadne? obrigada. Como que se definiram essas personalidades? É a partir de um estudo feito pela Universidade de Harvard. A nossa empresa faz parte do membro consultivo. E nós trouxemos esse estudo para o Brasil e aplicamos aí nas empresas, né, no mundo corporativo. Bacana. A gente viu ali rapidamente cada uma dessas personalidades. Você consegue destacar para a gente qual é a principal qualidade de cada uma delas? A gente não gosta muito de falar qualidade, defeito de cada uma delas, porque cada uma tem o seu encanto, tem as suas fortalezas, tem as coisas que precisam ser trabalhadas. Mas a gente pode dizer assim, coisas que ajudam bastante no meio corporativo, por exemplo. O amável, ele é aquela pessoa agregadora, né? Adora trabalhar em equipe, gosta muito, é ajudador, colaborador. Então, se você precisa de alguém para vir te ajudar a fazer alguma tarefa que exige um certo empenho, convide o amável. Ele vai ter prazer em ajudar. O expressivo é aquele efusivo, né? Pediu para fazer, estou aqui, sai fazendo. É aquela pessoa criativa, normalmente cheia de ideias, né? Gosta de contribuir porque ele tem uma personalidade bastante marcante, gosta de ser reconhecido por isso, né? Então ele vai se empenhar também bastante. Se você tem uma tarefa onde precisa, de repente, fazer uma análise mais lógica, mais racional, como, por exemplo, uma planilha, uma análise, onde se precise ter a percepção de detalhes. O analítico é a personalidade, digamos assim, que tem uma característica bem voltada para isso. E uma visão macro, onde você precisa ter uma coordenação, um comando, o dominante, ele se encaixa bem. Bom, você falou que você não gosta de chamar de defeito, né? Isso. Mas o que seria assim, que sobraria, vamos dizer, em alguns deles? É que assim, muitas vezes as personalidades, elas ficam com algumas características marcantes. Por exemplo, como o amável não gosta de conflito, às vezes ele não se coloca, né? Ele não deixa claro a sua opinião simplesmente porque vou evitar briga e isso pode prejudicar.
O expressivo, por ele ser muito efusivo, às vezes ele perde um pouquinho o time, né? Foi demais, devia espera, dá um tempo, às vezes ele atravessa um pouco, alguém está falando alguma coisa, ele já está falando junto. Isso também pode ser dado como pelo outro uma inconveniência, né? Ou de repente até a questão, poxa, não respeitou enquanto eu estava falando. O analítico, ele é reservado, né? Ele não gosta muito da exposição e muitas vezes ele passa despercebido, né? As pessoas talvez deixem de notar a sua capacidade, aquilo que ele tem para entregar, porque ele é mais discreto. E o dominante é direto ao ponto, ele vai direto ao assunto, o que ele tem que falar, ele fala, e isso pode ser também confundido com grosseria. Então, na verdade, é importante a gente se conhecer para a gente perceber o efeito que causa nos outros e se preparar para as interações. E se segurar, né, Ana? Exatamente, exatamente. Se eu me conheço, se eu sei meu estilo, eu sei o que pode causar no outro. Então, eu vou também me conter e me adaptar. O Ariadne, e existem cores específicas para cada tipo de personalidade? A gente diz que é predominante, Adriana, porque sobre condições estressantes, é ela que vai aparecer. E aqui a gente não está falando de estresse só negativo. Existem estresse. Hoje em dia a gente vive constantemente, né, sob estresse. Mas tem aquele estresse, por exemplo, uma viagem, um casamento ou alguma coisa que você está esperando, isso causa um certo estresse. Sobre condições estressantes, esse nosso estilo predominante vem à tona, né? Então, mas o ideal é a gente transitar entre todas e dar, porque a gente precisa interagir. Nós lidamos com pessoas diferentes, então é importante também você buscar desenvolver o que cada uma tem de melhor. Perfeito. Agora, qual a personalidade dessas todas mais difícil de lidar? Existe uma mais difícil? No Brasil, nós temos 55% de amáveis, né? E 10% de dominantes. Dominantes e amáveis, a gente também não gosta de falar que são personalidades antagônicas ou opostas. Nós falamos que são complementares, porque o que, de repente, falta em um, o outro entrega. Eles, de repente, podem se chocar um pouco mais, porque o amável não gosta de conflito, o dominante é incisivo, objetivo, direto. Então, isso pode causar um certo desconforto nas interações. Agora, para finalizar, Ariadne, é preciso conhecer, então, a própria personalidade para lidar com as outras. É essencial, Adriana. É essencial se conhecer para poder lidar melhor com o outro. E pelo que você está falando aí, todas essas personalidades são importantes. Todas. Principalmente numa empresa, né? Numa equipe, que cada um tem uma função. Numa empresa é importante que a gente tenha todas elas, porque todas elas têm o melhor para entregar. Então, se você está montando uma equipe, conheça, porque aí você vai poder tirar o melhor dela. Obrigada, então, Ariadne, pela sua presença. Eu que agradeço, Adriana. Leão, é com você. Ela com certeza é a amável, né? Querida, obrigado, viu?